Não adianta para Sérgio Buarque vir com jargão, e eu vou falar uma coisa que talvez seja um paradoxo e até uma heresia. Ele não acreditava, não que ele desacreditasse do valor heurístico das teorias, mas ele não acreditava no uso fácil das teorias marxistas, liberais e todas as outras que, de uma certa maneira, foram produzidas num sistema cultural estático e próprio de uma cultura europeia muito demarcada por estratificações sociais rígidas, ao passo que ele dizia que as sociedades da América eram sociedades de um movimento tão permanente, tão rápido e tão veloz, que é absolutamente indescritível toda e qualquer categoria estática que viesse a congelar os sistemas de compreensão da sociedade. Portanto, compreender a América era compreender o eterno movimento. O eterno movimento. Isso nenhum pensador brasileiro foi capaz. Nenhum. Quer dizer, ele está acima, do meu ponto de vista, de qualquer outro pensador das ciências sociais brasileiras, porque ele é um autor que pensa o eterno movimento. E é por essa razão que ele escreve Raízes do Brasil. Ele escreve Raízes do Brasil sem medo de dizer que nós não temos nenhum ônus se viermos perder as raízes ibéricas. Porque o Brasil não são as raízes ibéricas. O Brasil é raízes ibéricas em movimento de transformação. As raízes ibéricas de fundo estático, que de uma certa maneira estabeleceu a sociedade portuguesa, não sobrevive na América. Do mesmo modo que a raiz de Castela, que faz um empreendimento do Império Espanhol, também se transforma de maneira radical na presença mutante do universo de desterro que essas populações têm que conviver. E é por essa razão que Sérgio Buarque de Holanda não encontra a matriz da sociedade brasileira naquilo que é o grande símbolo de Gilberto Freire. Gilberto Freire fez do Brasil uma casa grande e senzala, um engenho de açúcar. Jamais você lerá em Sérgio Buarque de Holanda que o Brasil é um engenho de açúcar. Brasil é movimento, Brasil é bandeiras, Brasil é aprisionamento de índios, Brasil é descoberta de Minas, Brasil é imigrante italiano, russo, polonês, de todas as nações que invadiram o território e transformaram incessantemente a nossa sociedade. Brasil é essa eterna transformação marcada por uma certa sistema de tradições que nos, ao invés de nos credenciar, nos desabilita de potencial de futuro. Por isso que Sérgio Buarque não tem apego a essas raízes. E ele diz, essas raízes são difíceis de serem rompidas, porque elas se embrenharam no ser móvel brasileiro, no ser mutante brasileiro, e esse ser mutante, a toda vez que ele se vislumbra nesse limiar de um mundo onde essas antigas marcas da tradição predominam, essas marcas acabam tendo uma força maior que o puxa para trás e não para frente. Por isso que eu gosto de Sérgio Buarque como historiador. Ele não tem nenhuma veneração pelo passado, nenhuma, porque para Sérgio Buarque, assim como Benedetto Croce, a história é sempre história contemporânea, é sempre o tempo do presente compreendendo o passado. O passado não pesa sobre nós como um fardo inelutável e inescapável. É o presente que torna o passado imprescindível. É por isso que é no presente
que levantam-se brasões, levantam-se tradições para garantir a permanência eterna do presente com os modelos do passado. O passado não exerce força nenhuma sobre nós. Na verdade, é o presente que quer um passado imóvel. E aí sim há interesses de grupos, há interesses que formaram o Brasil, que querem manter o país num regime ainda marcado pelos traços daquilo que pesa sobre a nossa cultura, que eu gostaria de dar alguns parâmetros para vocês. Espero que vocês tenham entendido até agora o desafio de Sérgio. Veja como é difícil. Sérgio tem que romper com muitas vertentes do pensamento liberal, do pensamento marxista. Ele tem que romper com uma série de paradigmas que, de uma certa maneira, vislumbram a sociedade brasileira. Não se esqueçam que autores como Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, todo o marxismo que predominou no Brasil até a década de 80, que foi a minha geração, que trouxe Thompson para o Brasil, via a sociedade brasileira como sociedade feudal, sociedade estática. Isso era o marxismo que predominou no Brasil até a década de 80. A sociedade de Gilberto Freire é uma sociedade estática, formada por senhores e servos, e senhores e escravos. Não é uma sociedade que não tem dinamismo, não tem movimento, e é uma apologia das elites, porque é uma apologia da cultura portuguesa e da importância da cultura portuguesa na formação social brasileira. Isso Sérgio Buarque nega veementemente, nega Gilberto Freire, a tal ponto que o livro Raízes do Brasil, que ele lançou em 1937, todas as citações que ele fez de Gilberto Freire na primeira edição, em 1956, quando ele fez a quinta edição, ele tinha sumido com todas as citações, porque ele falou: agora eu já resolvi meu problema com a intelectualidade brasileira por completo. Não se esquecendo, numa certa medida, que esse mesmo pensamento que é filiado também com a figura de Oliveira Viana, que tanto valorizaram as raízes ibéricas da nossa formação cultural, são os mesmos intelectuais que apoiaram a ditadura do Estado Novo no Brasil. Sérgio Buarque jamais conciliou os seus ideais com ideais de ditadura. Gilberto Freire foi um adepto e muito simpático defensor da ditadura de Salazar em Portugal e do colonialismo português na África, porque ele acreditava que os valores portugueses na África seriam capazes de manter uma África colonizada com os padrões dessa cultura ibérica. Portanto, eu acho que Sérgio negou tudo isso. Sérgio absolutamente rompeu com essas marcas e eu acho que ofereceu a nós uma vertente nova de pensamento social e historiográfico no Brasil.